Amém, Jesus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Somos gratos por mais este dia aqui, Senhor, por mais este presente que o Senhor tem nos dado, que é estarmos aqui reunidos em comunhão, aqui com o pastor Lucas, pastor Jones, pastora Nilva, com a irmã Eronildes, Pai. Obrigado por nos trazer aqui, nos permitir estar reunidos aqui em um só corpo e em um só espírito, Pai. Porque por mais que não estejamos juntos fisicamente, estamos aqui unidos, Pai, com um só Espírito, através do Teu Santo Espírito, que está dentro de nós, Pai, e nos permite ter esta conexão. E somos muito gratos, Pai, como sempre falo, obrigado, Senhor, por esta comunhão aqui com os irmãos, pois sabemos que há muitos irmãos ao redor do mundo que gostariam de ter esta mesma liberdade que temos aqui e não podem, que gostariam de estar reunidos livremente com os irmãos, compartilhando as suas experiências em Cristo e partilhando do conhecimento e da comunhão com Cristo, com os irmãos, e não podem, Pai, por conta da perseguição, por conta da opressão de um governo, de ditadura, seja lá o que for. Pai, por isso que somos muito gratos, sempre agradecemos ao Senhor por isto, por essa liberdade que o Senhor nos permite ter, e sabemos que conforme chegamos mais próximos dos tempos finais, sabemos que chegará um momento em que este momento não será mais possível, se tornará mais difícil, Pai? Mas sabemos que mesmo assim, o Senhor dará um jeito, para nos manter unidos, para nos manter separados do mundo, nos permitindo ter esta comunhão aqui, Pai. Nem que seja de uma forma sobrenatural, mas sabemos que o Senhor dará um jeito para tudo, Senhor, e somos muito gratos por isto, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, seja presente aqui de uma forma ainda mais intensa, de uma forma ainda mais profunda, sobre cada um de nós aqui, Pai, agindo e atuando sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Permita que o Teu céu seja manifesto aqui, Pai, neste lugar, que o céu se abra aqui, Senhor, que as Tuas hostes celestes desçam e nos guarde e nos protejam onde quer que estejamos, Pai, e também todos aqueles que estiverem ao nosso redor, a nossa família, a nossa parentela, Pai. Guarda-os e proteja-os também, Senhor. Repreenda toda e qualquer seta do maligno que ele tem tentado lançar contra cada um de nós neste momento, com o intuito de nos distrair, ou fragmentar os nossos pensamentos de alguma forma, ou nos trazer alguma preocupação, ou alguma dor física ou espiritual. Que seja tudo repreendido, meu Pai, todo qualquer tipo de ataque, do maligno, toda e qualquer obra de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, que seja tudo repreendido e caído por terra, Pai, e que tudo isto venha voltar para eles 1000 vezes pior, Pai, para que eles venham cair nas próprias armadilhas, cair nas próprias covas que cavaram, Pai. Tudo aquilo que eles tentaram ou estão tentando fazer contra nós aqui neste momento, Senhor, meu Pai. Que seja tudo repreendido e caído por terra no sangue de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste de uma forma grandiosa e sobrenatural sobre e através de cada um de nós aqui neste momento, Pai. Tenha as Tuas mãos sobre o pastor Luca, guarda-o, proteja, torne-o blindado, Pai, assim como cada um de nós aqui, para que venhamos estar protegidos de todo e qualquer mal, Pai. No sangue de Jesus, a Ti lhe pedimos e lhe clamamos, Pai, haja neste lugar, meu Pai, de uma forma mais intensa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. A paz Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos, com o privilégio aqui do nosso irmão, que ora sempre, uma oração bem detalhada, Então, irmãos, vamos conversar aqui sobre um assunto que é como é que a gente identifica as coisas no conteúdo espiritual.
porque você pode falar um monte de coisa para as pessoas ou para alguém para tentar ajudar uma pessoa, consolar uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre verificar se as palavras elas têm uma substância concreta, que não sejam palavras ditas ao vento, porque quando as palavras têm substância concreta, elas se transformam em atitudes, ou elas vão se transformando em atitudes à medida que a gente vão se transformando em substância à medida que a gente vai agindo conforme aquilo que a gente acredita, né? É tão verdade isso que tanto quanto você acredita nas coisas ruins como nas coisas boas, à medida das palavras que você vai falando, você vai praticando, as coisas vão acontecendo. Mas é interessante que às vezes a espiritualidade é uma palavra assim meio estranha falar, mas o conteúdo, eu vou falar conteúdo de Cristo em nós, o conteúdo de Jesus em nós, ele precisa ser avalizado, identificado como real. Não dá para tecer uma teoria e dizer assim, olha, tá tudo bem, vamos embora. As coisas só realmente estão boas quando o conteúdo nosso está bem. Quando nós temos aquele conteúdo que afere com as palavras e as palavras com conteúdo, porque palavras sem conteúdo são coisas vazias. Por mais que a gente tente, às vezes, ajudar as pessoas, mas as palavras têm que vir de Deus, porque elas formam conteúdo em nós. E é por isso que a gente consegue ajudar algum irmão, consolar alguém, porque quando a gente fala as palavras que realmente se encaixam com aquilo que vai mudar o coração da pessoa. Porque qual é a maior dificuldade nossa em tudo? É a mudança do nosso coração, a não ser que alguém esteja vivendo com Deus por algum outro motivo, que já tenha um coração perfeito e só tenha que viver as provas nessa terra, porque as provas são as dificuldades que Deus vai dar para essa pessoa, então basta que ela viva, porque o conteúdo dela já está perfeito, então ela só tem que não temer, superar as dificuldades, luta, provação, falta de alimento, qualquer coisa. Mas se for uma obra que você pensa em falar assim, não, eu preciso ser transformado à imagem de Cristo, então não vai ser apenas dificuldade, né? Vai ser a formação de um conteúdo. Igual de Jesus, um caráter, né? Como a gente fala, né? Conteúdo, caráter. Porque você poderia fazer um treinamento com as pessoas que passam dificuldade, um treinamento psicológico, né? Para que elas aceitassem as dificuldades sem murmurar, mas isso não mudaria o coração delas. Então, o que a gente precisa é que a gente veja que houve um progresso, que a gente estava numa medida e que agora, através de tudo que a gente está passando, essa medida está mudando dentro de nós e nós estamos em outro patamar de comunhão, de fé, de amor, de misericórdia, de graça, de liberdade no Espírito. E quando a gente fala isso, a gente está falando do Espírito, as páginas da carne estão fechadas, né? Como já disse, né, um ditado chinês que diz que quando você abre um livro numa página, você tem o restante do livro fechado. Então, quando a gente fala de um assunto, os outros assuntos estão fechados, porque a gente está dando aquele foco, né? Mas os outros assuntos também fazem parte do conteúdo que a gente considera na nossa vida espiritual. Então, a palavra fala assim, que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, a unidade da fé, a plena varonilidade de Cristo, em algumas tradições falam, né? Que nós conheçamos a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Largura, profundidade e altura está nos fundamentos da Jerusalém Celestial, né? Lá tem largura, lá tem altura, lá tem profundidade. Então, talvez ali, Paulo esteja usando isso como uma figura para a gente poder
compreender esse mistério da Jerusalém Celestial. Mas eu quero dizer que a Jerusalém Celestial, ela tem que ser edificada em nós, né? Porque qual foi a dificuldade do povo que saiu do Egito? Que o Egito não saiu do povo. O Egito estava no coração do povo. Então, quando a gente fala mortificação da carne, vivificação do espírito, a gente está falando de uma mudança de conteúdo, a gente também usa a palavra mudança de paradigma, né? Então, tudo isso são sinônimos de palavras que a gente quer interpretar que a gente está sendo transformado conforme a vontade de Deus, ou conforme o caráter de Jesus. É isso que a gente quer entender. Então, qualquer culto, qualquer live, qualquer pregação, qualquer louvor que não venha a produzir isso, é uma perda de tempo. Porque nós fomos inseridos nesse mundo para desenvolver-se segundo a imagem de Deus. Não foi para tratar de outras coisas. Mesmo que Deus use do inimigo, do adversário, dos problemas, da fome, da perseguição, da política, da corrupção do mundo, da nossa própria carne, da tentação de Satanás, mesmo que aconteça tudo isso, mas se tudo isso não convergir para que Deus seja edificado em nós, que Jesus seja edificado em nós, que nós nos pareçamos com Jesus a cada dia, a cada momento, não adianta. Eu posso abrir uma live e ficar falando de todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje. Todo mundo vai sair daqui cheio de conhecimento político, mas o coração não muda. Eu posso abrir uma live falando de todos os problemas científicos que as pessoas estão enfrentando na saúde, que a saúde poderia ter equipamentos mais modernos que estão sendo usados em outras áreas, militar, por exemplo, que a pesquisa militar é muito mais investida, e que a própria saúde é um problema, porque eles querem manter a doença para poder manter a venda de remédios. Vocês vão sair daqui cheio de conhecimento dos problemas que estão ao redor, mas e o nosso coração? Porque mesmo que você seja alguém da saúde, alguém da área militar, ou alguém da área da igreja, você vai precisar ter um coração mudado para atuar contra os problemas que vão estar lá. Em qualquer área, se eu falar aqui dos problemas da universidade também, dos alunos, a dificuldade que tem os alunos de aprender, de levar a sério os conteúdos, dos professores também, de dar um conteúdo que realmente resolva as questões de conhecimento que são necessárias, que prepare o profissional para o futuro. Vocês vão saber um monte de coisa também. Mas se eu não tiver um coração preparado para atuar nesse meio, eu só vou ter conhecimento. Então aí está a diferença entre conhecimento e graça de Deus, e fé, comunhão. E só que a gente não muda o nosso próprio coração. A gente detecta quais mudanças são necessárias. E a gente confessa, ora e pede a Deus. É a única coisa que a gente consegue fazer. Quando a gente partilha com um irmão uma angústia, uma tristeza, uma dor, uma dificuldade, é só uma maneira de tirar uma foto, de desenhar um esquema e apresentar. Porque o desenho de uma casa não é uma casa e a foto de uma casa não é uma casa. E quem edifica a casa? Está escrito que é o Senhor. Mas se nós juntarmos numa live de oração, de comunhão, e realmente desejosos de que aquelas mudanças aconteçam, e nós intimamente, no nosso coração, cada um desejar e clamar, e fazer isso virar um coro espiritual de clamor, aí o mundo espiritual começa a se movimentar. Aí as coisas começam a mudar individualmente e coletivamente. Porque na nossa oração individual, a gente atua mais no nosso individual.
né? A gente ora pelo coletivo também, ora pelo mundo, pelo Brasil, pelos perdidos, pela igreja. A gente também atua, mas fortemente na igreja, o coletivo ajuda mais o coletivo do que o individual. Às vezes tem aquela pessoa que se destaca mais por jejuar mais, por orar mais, né? E Deus, vendo o esforço dela, dispensa mais anjos, né? Eu não sabia que Deus dispensava anjos conforme a medida que as pessoas buscam, né? Eu aprendi depois como um irmão. E conforme você busca e ora mais, você tem mais anjos enfileirados na sua batalha. Deus dispensa muito mais para você, porque você está preocupado não só com seus problemas, obviamente, que todos nós temos que salvar nossa alma, ou pelo menos chegar lá, né? Porque quem salva é Deus. Mas então você vai se tornar um intercessor e aí Deus vai mandar anjos para coletar a sua oração e usar isso como poder para mudar coisas no mundo, mudar coisas na sua cidade, no seu bairro, no seu país, né? Então esse é o sentido da comunhão. A comunhão, ela é algo muito precioso. E por ser precioso e poderoso, e muito poderoso, o inimigo não quer que a gente tenha consciência disso. O inimigo quer qualquer distração, como disse a irmã numa palavra anteontem que eu ouvi. O inimigo não precisa mudar a sua ideia. O inimigo não precisa convencer você de nada. O inimigo não precisa perverter muita coisa. Ele basta tirar a sua atenção para uma coisa errada. Basta distrair você. Só por distrair você do foco e do objetivo, que é a comunhão de Cristo na igreja, ele já vai conseguir muita vantagem coletiva e individual. Porque tem a questão da legalidade, né? Quando você abre um precedente, vem sempre uma fileira de coisas, de consequências que o inimigo abriu o precedente por causa disso, então a habilidade dele é de criar esses precedentes para poder gerar uma fronte de ataque, né? Então ele dá uma distração, ele cria um precedente para gerar um fronte de ataque. Aí ele começa a atacar. Aí como nós somos carnais, ou formados de carne, né? A gente se entristece, se abate, se ilude, se desvia, reclama, murmura, abandona a consciência da fé, se justifica, mesmo quando a gente está errado. A gente quer justificar, gente, é pular o muro. Se o teu vizinho estivesse olhando, você pularia o muro? Invadiria a casa do vizinho? Ou você seria enxotado? Então, se justificar é pular o muro. Quando você pula o muro, né, o inimigo te atinge. Você ultrapassa uma linha. Então, a nossa justificativa não pode ser feita por nós mesmos. Não temos nenhuma. Não temos nenhuma. Não tem como ter alguma. Quem nos justifica é Deus. E o que mais nós podemos fazer é confessar que está errado, que é culpado, que pecou, que se desviou, que perdeu, que não foi eficaz, que não foi atencioso, que se exaltou. É só isso. O resto Deus vai fazer. Agora, se a gente se justifica, mesmo estando errado, o que vai acontecer? O inimigo vai usar
né? Eu não sei como funciona no direito, né? Não sei se tem algum advogado aqui, mas deve ter alguma coisa de coleta de informação que o inimigo usa como uma petição para um ataque, dado a legalidade de uma justiça falsa, de uma justiça própria. Então é por isso que o inimigo nos ataca. Agora, digamos que nós estamos conscientes de que não somos justos, que nós somos justos, justificados somente por Cristo e pela fé, e que nós não somos perfeitos e que, à medida que erramos, confessamos, a gente vai passar por um período de abatimento, porque o erro e a falta e o pecado produzem um estado de abatimento, né? Vai vir um quebrantamento, mas o que a gente espera? Cura, para que aquele mal não volte a acontecer, para que o espírito, o coração seja transformado e o espírito ganhe força, que aquela situação não se repita. É isso que a gente espera. A gente não espera que as coisas voltem à normalidade da forma como a gente gostaria carnalmente que fosse. Por que o mundo está passando por o que está passando? Porque Deus quer que o mundo caia em confissão. E nessa confissão ele se quebrante e vá para uma mudança dentro de um período de cura. Né? Então, se o mundo não utiliza as forças destruidoras, de ofensa, de destruição, para se quebrantar, passar por esse período e retomar de uma outra forma a sua própria história, ou o mal se repete, ou o mundo é destruído, que é o que está acontecendo, porque de se repetir, o mal já foi repetido tanto, e agora resta o fim da história. E o fim da história é assim, ou muda, ou morre, ou crê e se salva, ou não crê e é condenado. Porque é o fim. Não tem uma outra repetição mais para frente. Então, o que a gente está esperando de nós é que a gente mude. O que a gente está esperando das outras pessoas? Que elas mudem. O que a gente está esperando do mundo? Que o mundo mude através do quê? Do arrependimento. E o arrependimento é dado por Deus de que maneira? Pelo impacto da dificuldade, pelo quebrantamento. E ali ocorre a confissão do erro. E não a busca de vantagem. Só para fazer uma crítica aqui, para vocês terem um exemplo prático, se você perguntar para o nosso governante qual é o problema do Brasil, ele vai dizer que a gente precisa aumentar o IOF, né? O Imposto sobre Transições Financeiras, porque o Brasil está sem dinheiro. Mas ele não vai admitir que está tendo roubos e corrupção, quer dizer. Quando a gente erra e tampa o erro, a gente age exatamente como o governo age conosco. A gente cria um novo imposto espiritual, uma nova cobrança, ou em si mesmo, ou nos outros, mas esconde a falta que a gente cometeu. Não há confissão, não há arrependimento. E como está escrito, né, sem arrependimento não há perdão dos pecados. E ainda bem que Deus deu e criou essa condição chamada arrependimento, porque se a gente não pudesse nunca se arrepender, nunca poderia mudar, nunca poderia ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, sabe Deus? Fosse o erro da primeira vez, né? Como dizia o meu amigo, né? Exatamente. O meu amigo dizia assim, que a instrução de homem-bomba, né? O homem-bomba, ele só tem o quê? Instrução para uma única vez. Né?
E a gente tem a misericórdia de Deus para muitas e muitas vezes. Para recomeçar muitas e muitas vezes. E o maravilhoso ainda de tudo isso é que, embora a gente vai errar na próxima, mas aquele degrau que a gente se arrependeu, que a gente pediu perdão, que a gente creu, que a gente recebeu o conteúdo, ele foi alcançado. Você já subiu de degrau. E depois vai ter um próximo, e um próximo, vai ter quebrantamento, vai ter falta, vai ter pecado, vai ter dificuldade, mas vai ter uma nova chance com um novo patamar. Que maravilhoso que esses patamares, eles sobem, né? Os patamares do arrependimento, quando você clama por uma mudança verdadeira, genuína, é de subida. Mesmo que os erros se repitam, mas com outros erros, mas não com os mesmos, porque somos falhos, somos humanos, mas a gente vai estar crescendo. Agora, quando a gente se justifica, ou não se arrepende e repete os erros, a escada é de descida. A gente está cada vez pior. É como o usuário de droga, que cada vez pega uma dose mais intensa, e toda vez que entra numa depressão mais profunda do que a última, ou do que aquela primeira que levou ele a usar a primeira vez a droga. É mais ou menos isso que acontece com o pecado não confessado. É mais ou menos isso que acontece com a culpa não admitida. Você vai para baixo e não para cima. Mesmo que você fantasie, mesmo que você diga para todo mundo que você está subindo, você está descendo. E o perigoso é que se a gente repete muito isso, uma hora vão te ver num buraco tão fundo que vai ser difícil tirar alguém de lá. Então a gente tem que ter a precaução e o cuidado de sempre se arrepender dos nossos erros, sempre confessar as nossas falhas e sempre recorrer a Deus, à igreja e até as próprias orações para pedir uma mudança. Pedir um novo patamar onde que aquilo não se repita, onde aquilo não vai ser mais cogitado, onde que aquela coisa vai ser tirada. E aí o coração ganha conteúdo, ganha forma espiritual. E aí, quando a gente falar do nosso pecado, confessado, arrependido e superado, a gente vai falar com propriedade. E a gente vai ajudar quem está ainda fazendo as mesmas coisas daquelas as quais nós fizemos no passado e que superamos, e agora ainda tem outro que está repetindo. A gente vai conseguir quebrar o círculo vicioso que faz com que as pessoas repitam os mesmos erros todos os dias. Porque a gente vai ter uma palavra tão poderosa, tão forte, tão contundente e tão libertadora que realmente vai ser a espada que corta, né? Que quebra os argumentos, que corta, que tritura, que desfaz a força do mal. Porque o mal, ele quer repetição, né? O mal, ele quer repetição. O mal, ele quer prolongar a sua existência pela repetição, não pela eternidade, né? Nós vamos prolongar a nossa existência por toda a eternidade, pela graça de Deus, e não pela repetição. Esse negócio de dia, de hora, de planeta, de sistema solar, de sei lá o quê, no céu não vai ter, né? Não vai ter sol, lua, é só a luz de Deus, então não tem repetição. Por isso que se chama repetição, é quando você tem um dia que é 24 horas, o outro dia é 24 horas, os erros que você comete acontecem no mesmo lugar, por exemplo, sinal de trânsito, você sempre passa no vermelho naquele mesmo ponto, naquela mesma avenida, isso são as repetições.
Entendeu? Aí nós precisamos realmente mudar. Mas a gente precisa reconhecer que a gente não muda se a gente não se arrepender e não confessar e não pedir misericórdia. Entendeu? Não tem como, gente. Não tem como ir para um outro estágio. Você pode ter um crescimento contínuo sem erro, sem pecado. Pode. Mas quando peca, não tem como você sair daquele buraco que foi criado sem a confissão e arrependimento. Não tem. Você vai se enganar, vai enganar os outros. Você vai ensinar um cristianismo falso. O arrependimento de pecados é necessário. Houve um grande arrependimento de pecados, que é uma mudança completa da trajetória toda da vida, que foi jogada toda de um lado para o outro, mas existe também a mudança nos passos do dia a dia, porque mesmo que a nossa trajetória foi toda jogada da esquerda para a direita, vamos dizer assim, ou de baixo para cima, para Deus, o trajeto ainda tem os seus reveses, né? Você dá um passo, dois, e às vezes volta três. E aí são esses pequenos arrependimentos momentâneos, locais, de circunstâncias, que se repetem. A gente não vai repetir a nossa existência. Tem gente que acredita na reencarnação, que é toda a existência repetida. Não. A gente repete eventos aqui dentro de uma única existência, e nesses eventos que a gente repete, na única existência que a gente tem, a gente se arrepende para não repetir. Entendeu? Então, o que a gente espera depois de tudo isso? Graça, clareza, aprendizado, pureza, justificação, santificação, libertação, fortalecimento, amor, compaixão para com os que pecam, mas sem isentar ninguém do arrependimento. A gente não pode isentar as pessoas porque a gente ama de que elas tenham que se arrepender. Por isso que o Evangelho, as primeiras palavras que foram pregadas por Jesus, por João Batista e por todos, era arrependei-vos. E a palavra arrepender, ela tem um sentido, ela para e volta. Você está indo para lá, para e volta. Essa que é a palavra. A palavra perdoar é mais ou menos a mesma palavra que perder. Você tem uma sacola de mágoa, você perde aquela sacola. Você continuar carregando a sacola de mágoa, você não perdoou, você não perdeu a sacola. Tem que perder. Então, não tem lá em Eclesiastes, há tempo de ganhar e há tempo de perder. Então, qual é o tempo de perder? O tempo de perder coisas ruins. E o tempo de ganhar? O tempo de ganhar coisas boas. Né? Então, se você não melhora numa vida, não adianta que você não vai melhorar na outra. E, na verdade, Deus não quer melhora. Esse negócio de melhora, quem inventou a melhora foi o diabo nas religiões. Deus quer mudança radical de mente, coração, alma e espírito. Por isso que a conversão, ela é uma coisa que ela demora a vida inteira. Entende? Dizem que o caminho mais longo que existe é entre o que você coloca na mente até chegar no coração. Uma boa ideia, um bom costume, a fé, consciência, a verdade, o amor, a justiça, a misericórdia, a fidelidade,
ela entra tudo na mente. São palavras, mas até chegar no coração e se tornar em substância, entendeu? Leva a vida inteira. Então, transformar as palavras em substâncias é a nossa vocação. Para que se forme o conteúdo de Deus. E isso vai depender do arrependimento, da mudança de atitude e das escolhas corretas. Então, agora entra uma nova palavra. Depois do arrependimento, mudança de atitude, confissão, quebrantamento, agora tem novas escolhas, corrigidas, corretas. Aí, a palavra diz assim, mostrai-vos frutos de arrependimento, que era o que João Batista estava pregando. Ele estava vendo que os fariseus ouviam, liam, mas continuavam fazendo as mesmas escolhas. Então não estava mostrando fruto de arrependimento. E aí ocorre o quê? Repetição. Se as mesmas escolhas, é uma repetição. Então nós temos que orar, clamar, chorar, pedir, quebrantar, jejuar, para quebrar a dureza que leva você a repetir as mesmas escolhas. Porque se ela não sai do coração, ela volta a se repetir. Não é só da mente. A transformação é transformar pela renovação da vossa mente, ela é o resultado. A mente vai ficar transformada quando o coração ficou transformado. Se você colocar uma ideia, é que nem passar um álcool num móvel. Ele fica molhado de álcool, daqui a pouco você chega lá, evaporou o álcool. A ideia evapora, é volátil. Então ela tem que entrar e descer no coração. E a ideia que a gente está falando aqui não é a ideia dos homens, é a ideia chamada Palavra de Deus, ou Verdade de Deus, ou Confiança em Deus, o Amor de Deus. Tudo são palavras que a gente coleta como ideia ou como conteúdo espiritual, é claro, vem como conteúdo e depois tem que passar para o coração. Eu costumo ver quando uma coisa ruim vem na minha mente ou quando uma coisa boa vem na minha mente. Quando é ruim, vem uma mancha preta ou um ponto preto, que eu sei que é seta maligna, ou quando é uma coisa boa, eu vejo um ponto branco, uma coisa brilhosa, um pingo de luz branco assim entrando. Tum, 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 e aí vai lá para o coração. Porque da mesma forma que entra o branco, entra o preto. A luz entre as trevas. E aí vai para onde? Para o coração. Para produzir o quê? Atitudes. E quando produz atitude, produz o quê? Um investimento de uma atitude que vai gerar outra atitude, que vai gerar outra atitude, que vai gerar outra atitude. Então, por isso que o que é bom tem que ganhar desse investimento espiritual, não o mal, porque o mal também vai render juros. O mal praticado vai render juros, mas o bem praticado também vai render juros. Então é por isso que a gente tem que ter a escolha de fazer as boas escolhas, ou a liberdade para fazer as boas escolhas. Entendeu? Então essa é a caminhada nossa. A caminhada cristã é a caminhada da transformação. E a caminhada da transformação, ela acontece todos os dias, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. E, como orou o irmão Gustavo, nós temos o privilégio de nos reunirmos num país que dá liberdade para nós, por enquanto, né? De fazer live, de termos cultos em lugares presenciais, né? E às vezes a igreja, como outros lugares também, ou lives,
como igreja, não se caracterizam como igreja por quê? Porque não se ajuntam para alcançar essa comunhão que transforma, se ocupa com as distrações que o inimigo cria. Por isso que a igreja secular afundou. A igreja presencial afundou, porque todo mundo ia lá para ver a roupa do outro, para ver o carro que o outro estava estacionando no estacionamento da igreja, o paletó do outro. Não estava indo lá para crescer no conhecimento de Jesus, no amor, no conteúdo de Deus. Estava lá para fazer festa para pastor, cantar parabéns. Não que eu sou contra, não. Se alguém quiser cantar meus parabéns, vem aqui na minha chácara, 4 de novembro. Vou ficar muito de feliz. Mas é que não é o principal, a prioridade. Aí você começa a viver de alegrias. Alegrias momentâneas da festinha do pastor, da festinha do Dia das Mães, da festinha do Dia da Bíblia, da festinha, sei lá, quantas comemorações tem na igreja. E a palavra? E o conteúdo? Não, pode fazer festa. Pode ter bolinho, pode ter coxinha, empadinha, eu amo. Mas tenha conteúdo junto com as empadinhas e as coxinhas, mas não tire o conteúdo. Senão as empadinhas e as coxinhas vão fazer mal. Vai engordar, vai tornar a gente preguiçoso. Porque não vai mais viver conforme o Evangelho. E a nossa carne, não dá para soltar ela. Exatamente, cego para a realidade espiritual. Se você soltar a carne, ela descamba. Mas aí, para prender a carne e levar para o conteúdo de Deus, o que o homem faz? As normas religiosas. Os encarceramentos religiosos. E o que tinha que fazer? Levar a pessoa a reconhecer quais são as mudanças necessárias que ela tem que fazer e que o coletivo tem que fazer através da palavra. E quando essas mudanças forem evidenciadas, se reconhece e se arrepende. Aí, entra num outro processo. Aí quebra aquele círculo vicioso da repetição das coisas erradas. Tanto individualmente quanto coletivamente. Então, a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela está servindo para isso. Para nos tirar de um patamar e nos colocar em outro. O aprendizado da palavra também que vem junto, né, tem que levar de um patamar para outro, senão é perda de tempo. Por que tem muita gente que às vezes vai numa igreja e volta para trás e fala, eu não vou perder tempo, vou cuidar da minha empresa? Porque ele vê mais proveito, porque ali ele não vê proveito algum. Ele vê um povo se enganando. E às vezes, quando a gente vai numa live ou num culto, ou em algum lugar que a gente não tem o alimento que a gente gostaria de ter, como aconteceu comigo, eu volto a me apaixonar pelas minhas empresas pessoais, pelos meus empreendimentos pessoais. Embora eu precise dar um bom testemunho, né? No meu trabalho como professor, eu ganho eu ganho o dobro do meu salário, né? Na verdade, eu teria um X valor, eu ganho 2 vezes, porque X é para ensinar e outro X é para pesquisar. Então, eu tenho que desenvolver minha pesquisa, embora eu deva fazer isso. Mas eu não posso fazer disso uma idolatria, nem uma paixão desmedida, porque eu não encontrei conteúdo nas lives. Tudo bem. Mas eu sou responsável por estar idolatrando a minha vida terrena. Eu sou culpado
de estar substituindo Deus por qualquer outra coisa. Seja carro, família, seja emprego, posição social, dinheiro, salário. Eu sou culpado. Eu não sou inocente. O que é o culpado? A gente tem um monte de palavras que a gente não pergunta para a gente mesmo o que significa, né? Eu já expliquei o que é perversão. Perversão, você tem uma coisa, você coloca a outra no lugar. Que não vai resolver o problema. Uma criança está com fome, você tem que dar um sanduíche, não mandar ela chupar o dedo. Você está pervertendo. Perversão é isso. O que é culpado? Culpado é aquele que vai sofrer consequências se não houvesse consequências, não haveria culpa. Que só a culpa em si, como sentimento, você pode pegar um sentimento e trocar por outro. A coisa mais fácil que tem é eu dar sentimento para as pessoas. Oh, pastora Nilva, como eu te amo. Eu estou dando sentimento. Oh, profeta João Batista, como eu te amo. Isso não vale nada, gente. O brasileiro está cheio disso. Se você não fizer algo verdadeiro, material, substancial por alguém, mesmo que não seja uma coisa material, mas algo substancial, um jejum, uma oração, um sacrifício por alguém, você não está amando, não. Você está mentindo, você está querendo ganhar com palavras. E às vezes a gente quer ganhar o reino de Deus porque a gente ora bastante e acha que é só com palavras. E eu me vejo assim às vezes, muitas e muitas vezes, querendo ganhar o reino de Deus sem fazer sacrifício. Por quê? Porque fui acostumado de forma errada a não desprender-me, a não sacrificar, a não sofrer o dano, a não sofrer a dor, a não passar o tempo na angústia, o tempo necessário na angústia, na dor, para que a angústia e a dor promova aquela mudança de consciência. A mente, na mudança da consciência, a mente tem que fazer uma autocompressão para destruir os conceitos errados. Depois, uma autocompressão no coração para destruir os sentimentos errados. Aí você vai para Deus e fala, Senhor, me reconstrói. Aí começa o Espírito a brotar, ele vai começar, a gente começa de cima para baixo, né, da mente para o coração. Deus vai começar do coração para a mente. Entendeu? Então, a nossa carne, que é a fonte de todo o descontrole emocional, sentimental que a gente carrega, ela pode ser controlada, não por ela mesma, porque um ventilador não gera energia para ele mesmo se não tiver logado na tomada. Dizem que a energia é girada pelo movimento das pás da hélice de uma turbina. Então, se você pegasse o ventilador, ligasse ele como se fosse uma turbina, você geraria energia para alimentar ele, mas não dá certo. Então, você tem que estar plugado em Deus se você é um gerador. Então, para você gerar energia, você tem que estar plugado em Deus. E é por isso que a gente recorre ao Senhor. Porque de si mesmo a gente nada pode fazer. Como Jesus falou, nada. Eu não consigo mudar nada. Eu não consigo alterar-me. Mas eu preciso me alterar. Eu preciso mudar. Eu preciso. Então, quando você já reconhece que precisa, já está um primeiro passo. Você está desejoso de arrependimento. Você reconhece a necessidade de mudar. E quando você confessa que você errou, você já deu o segundo passo. Eu fiz isso errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Eu peço perdão e quero sair disso, não quero mais voltar a isso. Aí você está no terceiro passo. Aí quando você se quebra a mente, quebra o coração, você está no quarto passo. Aí você vai dar os próximos passos até Deus recriar você de novo. Por isso que não é melhora. É recriação. O vaso quebrou, Deus faz ele de novo.
Está lá em Jeremias. O povo de Israel quebrou, e Deus falou para Jeremias, eu não posso fazer como um oleiro, que o vaso quebrou, eu vou fazer de novo esse povo. Esse povo se quebrou todo, o Brasil se quebrou todo, os Estados Unidos se quebrou todo, o mundo se quebrou todo. Por causa de quê? Escolhas erradas. Por causa de quê? Não assumir as culpas. Por causa de quê? Não confessar. Por causa de quê? Não mudar. Não buscar a Deus para tomar atitudes corretas e quebrar a repetição dos erros. O microcosmo, que é o nosso coração, é igual ao macrocosmo, que é o mundo. Que é o sistema do mundo, que é os países, que são os governos, os municípios, os estados, são organismos com a cabeça, tronco e membros, igual ao nosso corpo. Só que o nosso corpo a gente vê os mecanismos acontecendo. Mas no outro a gente está inserido como célula, como parte. Mas as demandas são semelhantes, os erros são semelhantes, os resultados são semelhantes, as consequências são semelhantes. Não tomar banho é a mesma coisa que não limpar uma cidade. Se eu não tomar banho, eu vou ter infecção e doença. Se eu não limpar uma cidade, não tiver um caminhão de lixo para tirar o lixo, vai ter infecção e doença, são análogos. Se eu não investir no meu trabalho, eu não tenho riqueza. Se uma cidade, um país não investe no trabalho, não tem riqueza. Será que é tão difícil ensinar isso para um político? Se eu corromper os meus membros da família, eles se matam. Se eu corromper uma cidade, ela se mata. Se eu corromper um estado, ela se mata. Se eu corromper um país, ele se mata. Se eu vender e comprar favores, você mata as pessoas. Se eu vender e comprar favores na família, eu mato a família. Se eu vender e comprar favores na igreja, eu mato a igreja. São as mesmas escalas, só muda as escalas, são os mesmos reflexos. A célula do corpo se alimenta da mesma forma que o corpo se alimenta. O braço se alimenta da mesma forma que o resto do corpo se alimenta, a cabeça, os troncos se alimentam, são reflexos. Não dá para você comer sem alimentar o braço, sem alimentar a perna. E a igreja também tem que ser assim. Se ela é um corpo, tem que alimentar tudo. Mesmo que seja o dedo mindinho, o menorzinho da igreja. Se ele não receber o alimento, ele vai apodrecer o dedinho. Daqui a pouco não tem circulação, não tem sangue, daqui a pouco está roxo, aí vai ter que cortar. Para poder não dar gangrena no resto do corpo, você corta a amputação. É bonito, é certo fazer amputação? Não. Mas é para salvar o corpo. Mas só que esse não é o caminho que Deus escolhe para nós. A gente tem a mania de aceitar os caminhos como se fossem naturais ou corretos. E o Brasil está assim, e o governo está assim, e o mundo está assim. Ah, vamos mudar a narrativa. Os jornais vão dar novas notícias com outras interpretações dos fatos. Bella roba, como diz o italiano. Se não mudar o conteúdo, nada muda. Só se repete. Amém, irmãos? Deu 1 hora. Alguém quer comentar? Alguém quer participar? Alguém quer orar? Alguém quer louvar? Fique à vontade, por favor. Façam parte. Falar, pastor João. Amém, levantei primeiro aí, né, que o Batista... Então, pastor Lucas, isso aí tudo é muito... a gente tem que refletir nisso, porque eu vejo o seguinte, né, qualquer religião que ela não tenha a presença de Deus, ou do Espírito de Deus, ela ou vai ser falha ou falsa, né?
ou vai ser algo puramente humano, né? A gente vê muita rigidez aí, por exemplo, no Islã, né? Aquela rigidez toda, aquela, né? Que se orgulha de tanta rigidez e tantas regras, né? Mas não tem a presença de Deus, entende? É a presença de Deus, do Espírito de Deus, é que faz toda a diferença. É como eu digo, né? É como eu prego sempre. A verdadeira religião, ela vem pela presença de Deus. Deus sempre quis, né? Ou seja, Deus sempre derramou a presença dele, desde o início. Desde o Éden, onde Deus estava presente ali pessoalmente. Né? Mas depois da queda, mas depois sempre Deus, de algum modo, quis que a presença dele estivesse ali. Né? Porque é isso que muda o ser humano. Né? Se não, é falso. Né? É como o pastor Lucas falou do arrependimento. O arrependimento é falso sem a presença de Deus. O ser humano só muda verdadeiramente com a presença de Deus. Porque daí o ser humano é convencido do seu pecado. De todos os seus pecados. Né? Da arrogância, soberba, etc., orgulho. É só o Espírito de Deus que pode convencer o ser humano. Como está escrito, Jesus disse, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então ele convence do pecado, das nossas maldades, da justiça, né? Ou seja, a pessoa ela é verdadeiramente justa se ela tiver o Espírito de Deus. Senão ela vai ser parcial. Né? Se a gente depender só de nós mesmos, da nossa carne, né, que a gente sempre vai ser parcial. É só o Espírito de Deus que traz a imparcialidade. Né? Porque a pessoa, daí que ela tem a certeza e a convicção de que Deus existe algo mais, que está pesando tudo. Por isso que convence também do juízo. Então a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela sabe que há um juízo, há um peso. Né? O céu está pesando tudo na balança. Tudo está sendo pesado. É por isso que a gente não precisa ficar nos justificando. Entende? Por isso que a gente tem que deixar as coisas na mão de Deus, o que não é fácil. Porque a gente gosta de se justificar ou nos vingar, ou fazer as coisas com as nossas próprias... Justiça com as nossas próprias mãos. Amém, querido? A gente gosta, né? Mas quando a gente põe a nossa mão, a gente estraga. É por isso que está escrito, a vingança, ela é do Senhor. Né? Não é nossa, não é mais nossa. A lei até dava essa liberdade. Né? Se alguém matasse um parente teu, você tinha o direito também de se vingar. Né? Olho por olho, dente por dente. Mas essa não foi a revelação total de Deus. Né? O planeta Terra estava em conflito. Anjos caídos com muito engano. Né? Então Deus primeiramente se mostrou justiça, juízo, poder, ou digamos assim, né? Ou juízo, justiça. Agora, na própria lei, a gente vê realmente uma justiça perfeita de Deus. Né? A gente vê isso na lei, o amor e a justiça de Deus. Que ela é perfeita, ela é justa mesmo. Né? A gente vê que a lei de Deus é realmente justa. Né, querido? Pesos iguais, medidas iguais. Né? Não 2 pesos e 2 medidas. Só que ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguia. Por quê? Porque a lei estava enferma por causa da carne. Porque não tinha a revelação total de Deus, nem a presença que a graça trouxe, que o sacrifício do Cordeiro Santo trouxe. Trouxe a verdadeiro derramar da presença de Deus, né?
que é o que muda o ser humano, que é o que convence o ser humano. Senão, ele é só convencido, né? Ele não é a verdadeira conversão, ela veio com a presença de Deus. Senão a pessoa ela é só convencida. Ela está convencida de que está agradando a Deus, né? Convencida de que se arrependeu, porque até o arrependimento é falso sem a presença de Deus. É um arrependimento falso. Entende? Então é aí que eu queria chegar, né? Que sem a presença de Deus, o que dá poder, o que dá vida à igreja é a presença de Deus, né? É o que acende o fogo, né? É o óleo que acende a chama, entende? Então sem óleo não dava para acender a lâmpada, né? Agora o que é o óleo? É a presença de Deus, senão não se acende. Senão tudo é falso, querido, tudo é falso. Entende? Então isso é, né? É algo muito lindo, é tremendo isso, né? Que nós somos dependentes de Deus mesmo. Senão não adianta, né, amados? Glória a Deus, ó. Deus abençoe a todos aí. João Batista aí, glória a Deus. Pode falar, irmão João Batista. Amém? Glória a Deus, essa palavra aí é bênção, porque hoje mais a minha irmã, né, a Maria Aparecida, estava aqui em casa conversando justamente sobre isso, porque Deus usa a gente para cuidar de pessoas, né, para tentar reativar uma pessoa quando às vezes está passando por alguma dificuldade, e aí essa pessoa não reconhece, aí você fica como tipo assim, dando murro em ponta de faca, você vai, isso não é assim que faz, assim tá errado, ó, se você não fizer assim, Deus não vai te abençoar, não vai te honrar. E aí a pessoa não, como os outros, não desce, não desce do salto, como se fala, né? Então, assim, muito, a batalha nossa, a nossa luta não é contra a carne, né? Ela é contra os principados e potestades, é contra as coisas malignas. E aí você mortificar a carne, você reconhecer que está errado, é de dentro para fora. Quem convence é o Espírito Santo. Né? Quando eu reconheci que o Senhor me libertou do alcoolismo, foi por causa justamente do que o Senhor falou audível no meu ouvido. João, você nunca mais vai colocar álcool na sua vida, e louvado seja o Senhor, nunca mais. Então, assim, eu respeito a voz de Deus. Tem gente que me oferece bebida até hoje, eu não bebo, nem vinho. Por quê? Uma coisa puxa a outra. E Deus sonda os pensamentos, Ele sabe da nossa necessidade. E aí quando eu vejo que tem algo errado comigo, sabe o que eu faço? Eu confesso para alguém, converso com alguém, falo assim, ó, hoje eu estou passando por uma dificuldade assim, como que eu vou resolver ela? Aí o Espírito Santo usa aquela pessoa para falar comigo, aí sabe o que eu faço? Eu recuo. Agora tem gente que não recua. Aí sabe o que eu faço? Senhor, como que eu faço? O senhor falou assim, João, só afasta. Porque é difícil, sabe, assim, é muito difícil. E aí essa chamada de profeta, tem muita coisa que eu evito falar, porque dói. A palavra do Senhor, ela dói, né? Quando você fala a verdade, ela entra no ouvido e vai lá no coração, igual a espada de dois gumes. Então, assim, a gente reconhecer que errou, confessar que errou, pastor, eu errei nisso, perdão, desculpa, né? E aí, amém. E aí o Senhor renova a nossa mente. Eu escutei uma pregação muito, muito interessante no pastor Tiago. Ele falou assim, você fala que você perdoou alguém, alguma pessoa que ele fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aí passa uma semana, 2 semanas, 15 ou um mês depois, aquela pessoa vem e faz a mesma prática que fez com você lá atrás. Aí você vai e fala assim, de novo? Como que você perdoou? Você não perdoou. Depois a pessoa fez a mesma prática, e você vai e fala para a pessoa de novo. Então você nem perdoou aquele pecado lá atrás, aquela prática. Então o pecado, ele vem do Senhor, do Espírito Santo, e ele nunca é de novo. Perdoou? Amém.
Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar nós, né? Guiar nossos caminhos, proteger, livrar nós das ciladas do maligno, né? Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar. Porque aqui Deus colocou nessa live, eu creio que Deus pessoas maduras na palavra. E o Senhor está renovando nossa mente a cada manhã para a gente ser maduros no Senhor e buscar almas dos próximos, das nações, para onde Deus te levar. O mundo está assim meio confuso, porque não entende do mundo espiritual. E quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador, Jesus te coloca dentro dele e ele te dá discernimento de que está certo e que está errado. Aí o que você faz? Você vai lá para o seu quarto, no secreto, ora, jejua, fala com o Senhor, o que está errado? Aí o Espírito Santo te mostra o que está errado. O que você faz? Renova o seu modo de falar, renova a sua mente e leva a palavra de Deus para aquela pessoa. Aí o Espírito Santo toca e fala para a pessoa o que está errado. O que a pessoa faz? Agradece. Ô, irmão João, obrigado. Isso aí foi Deus que te mandou. Deus envia a gente para levar palavras no lugar que você menos espera. E às vezes tem coisa que você está falando para uma pessoa aqui e o Espírito Santo está dando a resposta no outro que está do lado. Amém? Então, assim, esteja com a mente renovada, em nome de Jesus. Que a cada manhã nossa mente se renova no Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode falar, pastora Nil. É eu. Ah, que bom. A paz do Senhor Jesus a todos. Me perdoem, eu não dei a paz no início porque eu não quis interromper a reflexão do pastor Lucas. E eu peço a Deus que abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. E eu gostei muito de tudo o que o pastor Lucas falou no dia de hoje, porque às vezes eu observo que muitas pessoas falam, olha, eu te perdoei, eu não tenho mais nada de ressentimento contra você, só que o que acontece? De repente, ela ficou brava por alguma coisa, algum motivo, e ela disse que te perdoou. Só que na próxima oportunidade que ela tiver, ela joga na sua cara tudo aquilo que um dia ela disse que perdoou. Então, isso não é perdão. Então, significa que ela nunca tirou do coração algo, de repente, que você cometeu e entristeceu ela. Quando a gente vai lá e joga na cara da pessoa tudo aquilo que ela fez um dia, você simplesmente, o Senhor Deus chega e fala para você assim, olha, eu joguei os teus pecados no mar do esquecimento e deles eu não me recordo mais. E o que você faz? Você vai lá, pega uma vara de pescar, cavuca até tirar do mar do esquecimento de novo, porque você continua ainda vivendo em cima daquilo que a pessoa fez. Quando você perdoa de verdade, você não vai mais voltar naquilo. Então, não vai mais, tem entendeu? que cuidar para que a gente não volte, né, ali naquele mesmo lugar pescar, volte a trazer mágoa para o coração dos irmãos. Passou, entendeu? Não volte mais atrás daquela situação, porque isso é algo que traz divisão, né? No reino de Deus, isso daí é algo que traz divisão entre as pessoas, e era isso. Muito obrigada, pastor Lucas, por toda a palavra, por todo o conhecimento que Amém, glória a Deus, né? trouxe no dia de hoje para as nossas vidas. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Se alguém quiser mais comentar alguma coisa? Pode falar, irmão Daniel. Se quiser ler um salmo, alguma coisa, pode fazer, fica à vontade. Boa noite, paz de Cristo. Queria agradecer ao pastor Lucas pelas suas palavras e pelas palavras de todos
Quero também dizer que sou muito grato por estar aqui com vocês e estou muito feliz, estou um pouco cansado também, porque pronto, aqui já é uma e tal da manhã, mas estou-vos a ouvir, estou muito feliz pronto, estou grato por estar aqui. Acontece que quando o pastor Lucas estava a falar, vem-me à cabeça com muita força, vem-me ao coração Isaías 61, de 1 a 6. Então gostava de ler para todos. Diz assim: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos vossos campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do seu Deus, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. E então era isto que eu queria deixar, e queria desejar que Deus nosso Pai abençoasse a todos. E depois quando já não tivermos a gravar, e depois eu também queria partilhar algumas coisas mais pessoais, mas não queria que ficassem assim na aula. Então é isto, queria desejar que Deus nosso Pai o abençoe a todos e que a paz de Cristo continue a prevalecer nesta live. Obrigado por me ouvir. Amém, amém, amém. Então, irmãos, se ninguém for fazer mais nenhum comentário, eu vou pedir para orar aqui. Aí fica livre, né, porque alguns comentários pessoais, algumas coisas pessoais, se quiserem também fazer, mas aí fica livre para... Quem pode orar? Para agradecer? Posso orar para agradecer? Pode, ficar à vontade. Amém, Jesus. Senhor, obrigado pelas revelações, obrigado, Senhor, por usar o pastor Lucas, né, para abrir nossa mente. Deus, ele sonda os pensamentos, né, todos de uma vez, ele sabe quando a gente está precisando de ouvir algo. E hoje eu ouvi o que precisava, amém? Então que o Senhor venha nos renovar a nossa mente, renovar nosso coração, e ele seja renovado, né, a cada manhã, em nome de Jesus, para que o Senhor continue abençoando essa live, abençoando os missionários, todos nós, por onde estiver, por todas as nações, que nós precisamos dessa presença do Senhor, sempre, né, e em todos os tempos, principalmente agora, nesse tempo que nós estamos aí passando por essas lutas, batalhas espirituais, que o Senhor venha ser o renovo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, obrigado, pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui a gravação, só a gravação, tá? Pode continuar aí, não precisa sair da live, nada, só eu que